Olá pessoal, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para ajudar vocês nos processos na área de gestão de pessoas, departamento pessoal. Vamos falar hoje sobre a nova tabela do INSS que foi publicada agora em janeiro de 2026 para uso no ano de 2026, ok? Como todos os anos acontece, né, o governo ele atrasa essa emissão da tabela, essa publicação da tabela do INSS, gerando alguns transtornos, alguns problemas na área de departamento pessoal, por causa de rescisões que são pagas nos primeiros dias de janeiro, né, e alguns outros processos. Mas faz parte, né? O governo no Brasil, ele mais atrapalha do que ajuda, já faz muitos anos, né? Então, foi publicado agora de forma tardia, né? No dia 12 de janeiro de 2026, a tabela de INSS para uso em janeiro de 2026. E agora eu vou mostrar para vocês, além da tabela, o cálculo como ele deve ser baseado na legislação. Por que eu vou mostrar o cálculo novamente? Porque são divulgadas tabelas para facilitar o cálculo que, na realidade, não condizem com o que diz a legislação. Isso faz com que o profissional de departamento pessoal tenha uma certa dificuldade em entender o cálculo, como ele efetivamente deve ocorrer, e também de explicar para o trabalhador, muitas vezes, como é que o cálculo é feito, ok? Então, vou mostrar a tabela para vocês, vou mostrar como alguns sites divulgam essa tabela para facilitar o cálculo e vou mostrar o cálculo efetivamente como ele deve acontecer, baseado na emenda constitucional da reforma previdenciária de 2019, ok? Então, fica comigo que eu vou mostrar para você o passo a passo nos processos, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos a portaria interministerial número 13, de 9 de janeiro de 2026, que foi publicada em 12 de janeiro. Eu não vou ler essa portaria, o que me interessa aqui é apenas a tabela do INSS para 2026, ok? Está ela aqui, ó, com tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso para pagamento da remuneração a partir de 1º de janeiro de 2026. Como quando eu falo que ela é publicada de forma tardia, veja que é para uso a partir de janeiro de 2026. Só que de 1º de janeiro até 12 de janeiro, muitas empresas já pagaram rescisão, né, e outros pagamentos com a tabela antiga, porque não se tinha a tabela nova. Então você tem um problema aí que vai repercutir, inclusive, lá no e-social, tá? Mas faz parte, né? Como eu falei ainda há pouco, o governo mais atrapalha do que ajuda e traz esses probleminhas todos os anos. Isso aqui é recorrente, independente de quem esteja no governo. Isso acontece todos os anos no Brasil. E aí nós temos aqui, ó, agora até a remuneração de 1.621, 7,5%, de 1.621,01 até 2.902,84, você vai aplicar 9%. De 2.902,85 até 4.354,27, você vai aplicar 12%. De 4.354,28 até 8.475,55, 14%. Claro que nós temos, a partir da reforma previdenciária de 2019, nós temos uma forma diferente de aplicar esses percentuais. Se eu pegasse aqui hoje, simplesmente, por exemplo, R$ 5.000 e jogasse 14%, ok? Daria R$ 700. Mas aqui na nossa tabela de cálculo, se eu pegar o mesmo 5.000, ok? O desconto vai ser 501,51. Então eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Existe um parágrafozinho na lei, na emenda constitucional, desculpe, de 2019, que faz com que esse valor seja reduzido, uma forma de cálculo que faz com que esse percentual
seja aplicado, mas que ele tenha um resultado menor do que a aplicação direta, tá? Então, essa aqui é a tabela que foi publicada, ok? Ela altera a tabela prevista lá na Emenda Constitucional 103 de 2019. E aí, essa tabela aqui é a tabela oficial, mas eu vou mostrar aqui um site, que é o site da quarta.com.br, que é um sistema de folha de pagamento e tal, e eu sempre uso esse site aqui porque ele publica as tabelas, deixa as tabelas aqui atualizadas e eu uso ele constantemente. Porém, ele tem algumas questões que a gente precisa analisar. Por exemplo, aqui na tabela do INSS, para não mostrar o cálculo como deve ser, que é um pouquinho mais complexo, né, se cria uma parcela a deduzir. Já que as faixas são fixas, ele cria uma parcela a deduzir. Então, aquele mesmo cálculo que eu fiz, ok? Então, eu tenho aqui, ó, R$ 700. Toda vez que eu aplicar a alíquota de 14%, ele fala que eu tenho que deduzir R$ 198,49 do resultado, menos R$ 198,49. Deu aquele mesmo R$ 501,51. Beleza, deu o mesmo resultado, tá lindo. Mas só que você tem que entender que essa parcela deduzir não existe, tá? Isso aqui é uma regra que foi criada para facilitar o seu cálculo, mas você, como profissional de departamento pessoal, você tem que saber o cálculo de forma correta, porque na hora que você for confrontado com a tabela oficial, você tem que saber que isso aqui é uma forma mais rápida de fazer, mas que essa tabela não é oficial. Então, vamos à tabela oficial. Inclusive, quem quiser, o meu comercial vai colocar o link no vídeo, na descrição do vídeo, para você baixar a tabela e usar essa tabela automática. Aqui eu deixei só a tabela de INSS, tanto para o trabalhador segurado empregado, empregado doméstico e avulso, como também para o autônomo, ok? Primeiro eu vou explicar o cálculo aqui para os trabalhadores CLT, empregado doméstico e trabalhador avulso. Beleza. A Emenda Constitucional 103 de 2019, no seu artigo 28, que é onde ele trouxe as novas faixas de INSS, lá tem um parágrafo primeiro que diz o seguinte: as alíquotas previstas no CAPT, ou seja, no texto do CAPT do artigo 28, serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida dos respectivos limites. É essa regrinha aqui que faz com que aquele valor de R$ 700 vire R$ 501,51. O que é isso na realidade? Vou tirar as fórmulas aqui. Para você entender de uma forma melhor. Bom, e aqui também eu vou tirar. A tabela do INSS é isso aqui, é essa parte azul, ok? Ele diz o seguinte, que as alíquotas previstas no CAPT serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendidos nos respectivos limites. Isso ele quer dizer o quê? R$ 5.000, ele vai parar na última alíquota, ok? Beleza. Só que eu não vou pegar 14% e jogar em cima de 5.000. Na realidade, eu tenho que pegar R$ 5.000 e ratear pelo limite de cada faixa. Cada faixa aqui, ó, tem um valor de limite. De 0 a 1.621, nós temos 1.621 menos 0. 1.621, tá vendo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aplicar esse valor na primeira faixa. R$ 5.000 é maior do que 1.621, então eu vou deixar 1.621 aqui, beleza? R$ 5.000, já coloquei 1.621 na primeira faixa, que é o limite dela. Sobrou 3.379. Agora eu vou para a segunda faixa. Qual é o limite da segunda faixa? 1902,84
menos 1.621. Por que menos 1.621? Porque o 1.621,01 entra nessa faixa. Então, o limite dessa faixa, aqui você tem de 1.621,01 até 2.902,84, você tem um valor nessa faixa que é 1.281,84. E aí eu tenho um saldo dos 5.000 que eu tinha, eu já deixei 1.621 na primeira faixa. Agora eu tenho 5.000 menos 1.621, eu tenho 3.379. Então eu venho aqui e com esse saldo eu venho analisar a segunda faixa. 3.379 é maior do que 1.281,84? Se ele for maior, ele só pode usar 1.281,84. Se ele for menor, ele encaixa todo aí e o saldo fica zero. Ele é maior, então ele só pode usar 1.281,84. Sobrou 2.097,16 dos 3.379,00. Usei agora 1.281,84, que é o limite da segunda faixa. Sobrou aqui um valor de 2.097,16, ok? Então, agora eu venho para a terceira faixa. Qual é o limite da terceira faixa? É 4.354,27 menos 2.902,84. Então, o limite da terceira faixa é 1.451,43. Daqui para cá, você tem um valor de 1.451,43. E agora eu tenho um saldo de 2.097,16. Eu venho para a terceira faixa. Ele é maior do que o valor da terceira faixa? Sim, é maior. Então, eu vou poder usar apenas o limite da terceira faixa. Sobrou, depois que eu rateei os 5.000 nas três faixas, eu peguei ele e dividi em 3 pedaços, cada pedaço se refere ao valor de cada faixa, sobrou 645,73 para a quarta faixa. Qual é o limite da quarta faixa? É 847,555 menos, 847,555 menos 435,427. O limite da quarta faixa é 4.121,28. E aí eu venho com esse saldo e venho aplicar aqui. Esse saldo aqui da terceira faixa, ele jamais vai poder ser maior do que o limite da quarta faixa. Por quê? Porque o máximo que eu posso ter de base de cálculo de INSS é 8.475,55. E veja que a soma dessas faixas ela vai dar 4.475,55. Então, esse saldo aqui vai, na pior das hipóteses, vai encaixar todo em 4.121,28. Não é o caso, porque aqui é 5.000, não é 8.475,55. Então, eu venho aqui e trago ele para cá, 645,73. Não sobrou nada aqui de saldo na quarta faixa, nem pode. Beleza, agora que eu rateei os valores por essas faixas, e aí você veja que se eu somar esses valores aqui, eles vão dar exatamente os 5.000 que eu tenho de remuneração. O que eu faço agora? Eu vou aplicar o percentual sobre o valor que eu usei de cada faixa. Então, eu venho aqui, valor que eu usei da primeira faixa, 1.621, vezes 7,5%. Valor que eu usei da segunda faixa, 1.281,84, vezes 9%. Valor que eu usei na terceira faixa, 1.451,43, vezes 12%. 12%. Ok? E agora, 645,73 vezes 14%. Pronto. 501,51 é a soma dos percentuais aplicados em cada faixa. Ok?
Essa tabela aqui está sendo disponibilizada para vocês de forma, já com as fórmulas de forma automática. As minhas planilhas eu não divulgo, não libero elas bloqueadas, elas são livres. Você pode aumentar, melhorar, mudar as fórmulas, fazer do jeito que você quiser, tá? Então elas estão sendo disponibilizadas sem qualquer bloqueio ou trava. Você pode usar da forma que você quiser. Então, aqui a gente usou o exemplo de 5 mil, mas veja, e se a base de cálculo de INSS do trabalhador fosse R$ 1.000? Ele ia ficar na primeira faixa. R$ 1.000 ele coube todo aqui na primeira faixa de 1.621. Então, R$ 1.000 vezes 7,5%. E se fosse 1.800? Ia ficar uma parte na primeira faixa e uma parte para a segunda faixa. Eu usei 1.621 aqui, sobrou um 7.900 que veio para a segunda faixa. Então, o valor do INSS, 13769. E assim por diante. Ah, Cláudio, e se eu botar um valor aqui acima do teto? Ele vai usar o teto, ok? Então, ele já coloca aqui para você, ó, teto, ultrapassou o teto, ok? E ele vai usar o teto. Veja que aqui, ó, na última faixa, sobrou exatamente o valor da faixa, tá vendo? E aí ele trouxe aqui para você o resultado do desconto máximo hoje de INSS para um trabalhador segurado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Desconto máximo hoje de INSS do trabalhador é 988,09, ok? Isso não se reflete no trabalhador autônomo, que inclui, inclusive, o tipo de trabalhador que é o Prolabore, tá? Então, Prolabore e autônomos está aqui embaixo. Se você for fazer o cálculo de INSS do autônomo, lembre-se que o percentual dele é fixo, é 11%. Então, o teto dele acaba sendo menor, ok? Coloquei aqui, ó, 10 mil, ele usou 847,555 e o teto dele ficou menor, ficou 932,31. Ele não tem tabela progressiva, é 11% sempre, ok? Então, essa tabelinha aqui vai ajudar para você entender o cálculo do seu contra-cheque ou da sua folha de pagamento, tá certo? Dúvidas? Não está entendendo o processo? Quer entrar mais no departamento pessoal? Está com alguma dúvida no departamento pessoal? Precisa de ajuda? Agenda uma consultoria comigo, Cláudio Saldanha, que eu te ajudo nos seus processos na área de departamento pessoal. A consultoria é online, você vai entrar em contato com o meu comercial, vai agendar um horário. Antes você informa o assunto, eu já digo se é assunto para uma consultoria ou não. Se não for, eu já falo que, né, o assunto é muito simples, não precisa de consultoria. E aí você não vai fazer um investimento que você não vai ter o resultado que você precisa. Então, você informa qual é o assunto, e aí, se for um assunto que realmente cai uma consultoria, eu vou falar, pode marcar, e você vai agendar o horário, a gente faz a consultoria online, ela fica gravada para você ver quantas vezes você precisar. A consultoria é comigo pessoalmente, de forma online, usando o Google Meet. Ok? Está precisando de ajuda? Está querendo se formar especialista em departamento pessoal ou especialista de rotina do escritório contábil? Vem para Staff Cursos. Aqui é o único lugar onde você entra no grupo de Telegram e permanece mesmo depois de terminado o curso, tendo acesso ao nosso apoio. Não é grupinho para você ficar recebendo propaganda e depoimento, não. É grupo para você ter ajuda nos seus processos no dia a dia, ok? Quer se consagrar no mercado? Vem para Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.